Retomando aqui, pessoal, portanto, o nosso bate-papo, nós vamos, a partir desse momento, resolver algumas questões a mais dentro da temática de provas, para vocês verem como esse assunto, de fato, ele é bastante incidente em provas de concurso, tá bem? Na tela aqui comigo, vejam só, nós paramos no último bloco neste ponto, damos sequência aqui agora para analisar o seguinte. Conforme o CPC, a função da perícia judicial é fornecer ao juiz que atua no processo elementos de convicção sobre fatos que dependem de conhecimento técnico ou de conhecimento científico. Vejam, aqui uma questão um pouco mais dogmática, né? Ela trata da finalidade da perícia, né? E está corretíssima. Finalidade da perícia, portanto, a assertiva está correta, pessoal. Legal? A assertiva está correta. Ok? Vamos lá. Na sequência, os motivos de impedimento e suspeição aplicam-se aos peritos quanto ao assistentes técnicos. Não, pessoal, não. Vejam só, as hipóteses de impedimento e de suspeição se aplicam aos peritos, mas não vão se aplicar aos assistentes técnicos, certo? A língua está enrolando. Por quê? Porque o assistente técnico, e é importante que a gente faça isso, é o seguinte, eu faço esse esclarecimento pelo seguinte, o juiz não tem conhecimento técnico a respeito de determinados elementos que podem ser provados, que devem ser provados no processo. Portanto, o juiz tem a prerrogativa de requerer que uma terceira pessoa que tem esse conhecimento técnico, denominado expert, possa preparar um laudo e analisar a questão técnica específica que é objeto de prova naquela circunstância do processo. Da mesma forma que o juiz não tem esse conhecimento técnico, a parte também não o terá. Dificilmente a parte que estará nos autos, o autor, o réu, ou até mesmo os advogados, terá conhecimento a respeito de questões técnicas atinentes àquele processo quando envolver alguma perícia. Portanto, até mesmo para que a gente possa maximizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, admite-se que as partes contratem também assistentes técnicos para que esses assistentes acompanhem a perícia, façam laudos complementares, tragam quesitos, questionem o trabalho técnico do perito, dando ainda mais segurança na formulação dessa prova. Portanto, aqui o perito ele é um auxiliar da justiça, não vinculado às partes, ele atua de forma imparcial no processo e por conta disso, a ele nós teremos a aplicação das hipóteses de impedimento e suspeição caso incorram nas hipóteses do 144 e 145. Agora, em relação ao assistente, não. O assistente é uma parte processual, ele é um assistente da parte autora ou da parte ré. É, portanto, um sujeito parcial. Claro, em relação a, por se tratar de um sujeito parcial, nós não temos aqui hipótese, nós não temos aqui como configurar impedimento, suspeição em razão da sua atuação. De fato, é uma parte que tem interesse na defesa do autor ou do réu, a depender do caso, certo? De toda forma, nós vamos assinalar aqui como, nós vamos assinalar essa assertiva incorreta, pessoal, certo? Essa assertiva como incorreta. Avançando na matéria, vejam só, né? Avançando nessa matéria, vejam só. É facultado ao perito instruir o laudo, né? Instruir o laudo com plantas, desenhos, fotografias e quaisquer outras peças que julgar necessário, devendo apresentá-lo em cartório no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Está certo, pessoal. Vejam só, nós temos hoje o processo tramitando, via de regra, um processo eletrônico. Portanto, as alegações das partes e também dos peritos e todos os sujeitos processuais envolvidos se dá de forma digital, ao peticionamento direto no processo. O perito junta o laudo no processo, ele vai lá, forma um arquivo, ele extrai o arquivo em PDF, assina digitalmente e faz upload dentro do processo. Depois o cartorário, o servidor, ele faz a admissão desse documento e o processo segue. O artigo 477, dentro dessa temática, ele fala que o perito deverá juntar o laudo 20 dias antes da audiência para que as partes possam ter ciência e se manifestar do laudo e lá na audiência isso possa ser debatido. Agora é o seguinte, quando nós tivermos, por exemplo, uma ressonância magnética, por exemplo, numa perícia médica, não há como você fazer o upload dessa ressonância magnética.
Não tem como. Nós temos que levar aqueles documentos grandes, né? Aqueles laudos, aquelas imagens, e essas imagens serão guardadas lá no cartório e eventualmente podem ser utilizadas no ato. E o artigo 477 diz o seguinte, que o perito protocolará ou protocolizará o laudo em juízo, no prazo de pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Portanto, essa assertiva aqui, ela está o quê? Correta, certo? Ela está correta e ela diz respeito ao artigo 470 do NCPC. Ok, pessoal? Legal. Portanto, nós vamos assinalá-la como correta. Segunda assertiva deste slide. Vejam. Na petição inicial, o autor poderá requerer a perícia, desde que formule os respectivos quesitos. Lá na inicial, está dizendo a assertiva. Não obtida a conciliação, o réu terá o prazo de 10 dias para, caso seja conveniente, formular os seus próprios quesitos e requerer a perícia. Essa aqui é a assertiva que ela não está errada. Ela está totalmente errada, pessoal. Por quê? Porque vejam só, na verdade hoje dentro do CPC ela guarda uma série de problemas, né? Depois de não obtida a conciliação, a parte ela sai intimada para contestar. Ela sai intimada para contestar. E dessa intimação para contestar, ela terá prazo de 15 dias. Só que nem é essa a questão. Aqui eu só fiz uma atualização breve da matéria, né? O problema é isso aqui, ó. É na petição inicial que nós teremos a indicação dos quesitos? Não. Nós somente vamos ter a indicação dos quesitos, o 465 nos ajuda nesse sentido, quando nós tivermos o quê? Quando nós tivermos a admissão pelo juiz da prova pericial. Aí lá depois na fase de saneamento, o juiz diz que vai haver a realização de prova pericial e a prova pericial deverá ocorrer da forma como vier definido no despacho saneador, na decisão saneadora do juiz. E ali a parte terá a prerrogativa de indicar o assistente técnico, não na petição inicial. Até porque, imagina ela ter que contratar o assistente técnico, ter que pedir para ele formular os quesitos, daí lá na petição inicial, daí vem o juiz e indefere a realização da prova técnica. A parte autora teve que pagar as custas dessa atuação do assistente técnico, não é mesmo? Porque o assistente técnico trabalha remuneradamente para a parte autora, então criaria-se um problema. E o artigo 465, ele diz o seguinte, que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo, certo? Vejam, a partir do momento que nós tivermos a nomeação do perito, no curso do processo, nós temos a incumbência das partes no prazo de 15 dias contados da intimação desse despacho ou dessa decisão saneadora, se isso ocorrer lá na fase organizatória do processo, arguir impedimento e indicar o assistente técnico conforme traz o nosso inciso 2. Portanto, vejam só, considerando aqui o artigo 465, parágrafo 1º, inciso 2 do NCPC, a indicação não se dá na petição inicial, portanto, incorreta. Legal? Avançando, pessoal, vamos lá. Avançando para as duas últimas questões relativas ao tema de provas. Compete à autoridade judiciária indeferir, quando da produção de prova pericial, quesitos impertinentes não relacionados ao objeto de discussão da demanda. Exatamente. O juiz, ele atua como uma forma de limitar o processo, né? E o artigo 470 do NCPC fala o seguinte, que incumbe ao juiz, dentro da produção de provas técnicas, indeferir quesitos impertinentes e também formular os quesitos necessários ao esclarecimento da causa. Ou seja, o juiz pode cercear os quesitos da parte que entender impertinente e poderá formular os quesitos que ele compreender como necessários, certo? Uma vez que a prova se destina ao juízo, a prova se destina ao processo para a decisão. E como é o juiz que irá decidir a partir dos elementos trazidos, ele já pode ir ali amoldando, dizendo, preciso de tal prova, esse fato já é impertinente, não precisamos mais provar. O juiz tem que ter um controle em relação aos atos instrutórios, até para que não se estenda por demasia o tempo do processo. E por fim, os peritos devem ser selecionados entre profissionais de nível universitário.
devidamente inscritos nos respectivos órgãos de classe competente, sendo o juiz livre para indicar os peritos, entre quaisquer cidadãos nas localidades onde não houver pessoas qualificadas com qualificação técnica para tal, certo? 156 do NCPC justifica a assinalação como correta desta assertiva. E vejam, pessoal, com isso, nós encerramos aqui o tema de provas, que sem sombra de dúvidas foi extenso, tomou de nós aqui todo um bloco, mais um pedaço de um segundo bloco, para que nós conseguíssemos analisar todos os temas, certo? Eu vou ficando por aqui em relação ao tema de provas.